This Então, conference will estamos now be gravando. recorded. Então, estamos aí online. Boa tarde a todos os participantes. Obrigado pela participação aí de quem conseguiu tirar esse tempinho aí para participar. Para quem está chegando por último agora, então, segue o modelo, como eu comentei. No chat vocês podem mandar perguntas enquanto o Rodrigo, da Reportei, estiver enfim, introduzindo a ferramenta e explicando um pouco mais, e eu vou repassando com ele aqui, a gente vai tirando as dúvidas. A Reportei, então, é uma iniciativa, né, da busca de parcerias que nós tivemos aqui por parte da Ecosys, de trazer algo mais pontual que ajudasse vocês a ter relatórios mais eficientes para serem apresentados para os clientes e que ajude aí a manter os clientes, fidelizar eles mais, porque a gente sabe que é um diferencial, que nem todas as agências hoje trabalham com um formato de entrega de resultados, de relatórios, né, e o Reportei vem aí para somar com o nosso trabalho e conseguir apresentar isso de uma forma mais organizada. Rodrigo, fique à vontade, então, e conforme vou te interrompendo aqui, conforme as perguntas vierem aparecendo aqui no chat. Perfeito, Daniel, muito obrigado, eu agradeço aí o convite, eu acho que vai ser uma conversa bem bacana. Boa tarde, pessoal, obrigado aí também pelo tempo que vocês tiraram aí para a gente trocar essa ideia. Como o Daniel falou, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida e perguntar o que for aparecendo aí enquanto a gente vai conversando. Bom, então, eu reportei, né? Eu vou começar falando um pouco sobre o que é a empresa, como que ela nasceu, para dar um contexto de como que a gente trabalha, como que a gente chegou aqui a fazer essa parceria com a Ecosys, e depois a gente fala, então, como que isso vai impactar, de fato, no dia a dia de vocês, e a gente vai até ter um finalzinho ali que a gente vai pegar a mão na massa e ver, de fato, como que é a plataforma por dentro, mostrar ali um pouco como que é gerar um relatório, porque que o relatório é de um jeito ou é de outro, e a gente vai, então, ter essa visão da prática depois que a gente conversar aqui sobre um pouquinho da história, um pouquinho da proposta, né? Bom, então, o Reportei, como o Daniel falou aí, ele é um software que facilita que você gere relatórios, mas não é só isso, né? O objetivo do Reportei sempre foi facilitar a sua comunicação com o cliente. Então, a gente fala que a gente facilita a sua comunicação com o cliente e, por acaso, nesse momento, relatórios é a forma como isso se deve, isso é feito de forma mais eficiente e eficaz, né? Então, o Reportei, ele, justamente por isso, ele nasceu dentro de uma agência. Eu sou um dos sócios, o meu sócio, ele tem uma agência de marketing digital, até hoje, aqui em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, e quando a gente se conheceu num evento que ele criou e tal, e logo em seguida a gente foi conversando e ele demonstrou que ele tinha esse problema, né, que ele sempre perdia horas e horas fazendo relatório, a equipe dele, né, perdia horas e horas fazendo relatório, coletando dados de diversos locais, colocando isso numa apresentação, num e-mail marketing, alguma coisa assim para mostrar para o cliente, e os analistas dele estavam perdendo tempo de coletar dados em vez de analisar esses dados ou pensar em estratégias para melhorar o desempenho dos dados. Era um trabalho que era manual, os analistas deles não gostavam, não gerava valor, o ato de coletar os dados, né, mostrar o relatório de fato gerava valor, mas o ato de construir o relatório ali não gerava valor para a empresa, então ele queria automatizar isso, e a gente começou então a conversar e viu a forma de como automatizar isso e transformar isso num software para a agência dele. E a longo prazo a gente foi entendendo que não era um problema só daquela agência, né? Que todas as agências e todos os profissionais de marketing no geral que precisavam de alguma forma pegar o resultado do trabalho dele e mostrar para alguém e apresentar para alguém, também tinha essa necessidade. Então a gente começou a abrir a plataforma para outras agências, para outras pessoas, entender como que era o feedback dessas pessoas e então ajustando o software para atender esse pessoal. Bom, então a gente já está aí desde esse comecinho, né, desde quando era uma ideia, desde que a gente estava
entendendo ali a necessidade da primeira agência, né? Já tem 4 anos mais ou menos. E uma coisa importante a deixar claro é que desde o começo a gente foi exclusivo em fazer relatórios. Se você der uma pesquisada, você vai encontrar ferramentas que fazem várias coisas que um profissional de marketing precisa e também fazem relatório. Então, uma das perguntas que a gente tem é, poxa, mas por que vocês também não agendam postagem, por exemplo? A gente acredita que se a gente fizer uma coisa só, a gente vai conseguir, então, entender aquele problema de forma tão profunda que a gente vai ser o melhor em fazer aquilo ali. Então, a decisão de fazer só relatório, de ser uma ferramenta para comunicação de resultado, faz com que a gente entenda de forma bem densa como que todos os nossos clientes e todos esses profissionais que a gente consegue atender, que a gente se relaciona, como eles agem, como eles estão interagindo com os clientes, então propor soluções e propor formas novas disso acontecer. Então foi uma decisão que a gente tomou logo no começo, que a gente está com ela aí há 4 anos, e que ajuda a gente a se diferenciar e trazer mais valor para quem está vendo os nossos relatórios. Uma coisa que a gente sempre fala, né, que o relatório não é para vocês, profissionais de marketing, ele é para o seu cliente. Então, a gente toma as decisões para o seu cliente, claro que tendo você em mente para te facilitar o dia a dia e para garantir que você ganhe agilidade, produtividade, mas o objetivo é que o seu cliente entenda esse relatório. Então, essa decisão é uma coisa que a gente fez no começo e que traz até hoje, e é uma coisa bem importante no dia a dia aqui do Reportei. Bom, e falando sobre essa questão de como a gente tomou essas decisões, né? Logo no começo a gente tinha um relatório que a gente chama de primeira versão, que ele era basicamente uma cópia do relatório que era no manual lá da primeira agência que foi nosso cliente. Então ele era simples, né? Ele tinha alguns dados e ele era estático, ou seja, você não conseguiria editar ele, era aqueles dados lá e pronto. E essa primeira versão a gente chegou a lançar, mais de 400 pessoas usaram, mas a gente via que de fato a conversão era baixa. O cliente via valor, mas o cliente do nosso cliente, né, o cliente do profissional de marketing via valor, mas o profissional de marketing não via valor. Então a gente ficou com essa plataforma tentando entender o que estava acontecendo por alguns meses, coletando feedback de todo mundo que estava usando e entendendo os motivos de por que a pessoa usava, achava interessante, mas não contratava, né? E a partir de todos esses feedbacks e de tudo que foi levantado, a gente passou então a desenvolver uma nova versão, e que foi a segunda versão, que a gente chamava de V2. Esse já era um relatório completo, ele trazia métricas de fato que tanto o profissional de marketing quanto o cliente se interessava, e ele também tinha uma peculiaridade de ser ajustável. Ele ainda era estático, do ponto de vista de que você não conseguia adicionar ou remover métricas, mas ele permitia que você adicionasse análises, que você adicionasse fotos, vídeos, e conseguisse, então, deixar o relatório de alguma forma com a sua cara, com a sua perspectiva e com o que você queria mostrar daqueles dados, né? Então, isso foi uma mudança muito importante para a gente. A gente começou, então, a ver que os clientes, de fato, estavam contratando e que as pessoas, de fato, estavam se interessando pelo produto, e foi aí, de fato, que a gente considera que a gente parou de ser um projeto, vamos dizer assim, e virou uma empresa de verdade. A partir da segunda versão, a gente chegou a gente chegou com a segunda versão a quase 900 clientes. Então, a gente conseguiu, por 2 anos, entender o ponto de vista desse pessoal e conversar bem próximo, né, de cada um deles, como que era o dia a dia, como eles estavam apresentando esses relatórios e como que isso acontecia. E nos últimos meses, então, a gente lançou a terceira versão do relatório, né, que era uma coisa que a gente tinha de visão logo lá no começo, só que a gente precisou, então, caminhar esse período todo e entendendo, de fato, o que o mercado precisava para ajustar o que a gente tinha de visão com o que, de fato, era necessidade. E a terceira versão, que é a que vocês vão encontrar lá quando vocês forem usar, ela já é um relatório customizável e ele é ilimitado. Bom, a segunda versão ainda está lá, porque ainda tem alguns clientes que gostam dela e a gente deixou ela lá, mas ela em breve vai sair, a gente vai focar só na terceira, né? Mas o que a gente diz de customizável e ilimitado? Bom, customizável é o fato de que você consegue adicionar qualquer métrica
que está disponível ali para vocês, consegue remover métricas do relatório que não são o foco do seu cliente. Então, se você tem um cliente que ele é um supermercado e o outro cliente que é uma padaria, os dados que eles se importam e os dados que eles vão ter como prioridade vão ser diferentes. Então, agora você vai conseguir tirar e adicionar métricas de acordo com esse perfil, né, de acordo com o que aquele cliente específico quer. A gente até conversou com o pessoal da Ecosys, com o Daniel e tal, que existem também a possibilidade de vocês criarem modelos. Então, existe a possibilidade da Ecosys ter um modelo principal, um modelo focado num perfil, um modelo focado em outro, mas vocês também, enquanto profissionais, vão poder criar os próprios modelos dentro da ferramenta. E, por ilimitado, o que a gente quer dizer é que, atualmente, a gente deve ter por volta de 100 métricas disponíveis em todas as redes, mas a gente está adicionando isso mês a mês. Então a gente vai chegar a um ponto em que a gente vai conseguir deixar uma quantidade de métricas disponível ali para você adicionar, tão grande que cada cliente, com cada peculiaridade, vai ser atendido da melhor forma possível. Então a gente chegou num ponto da ferramenta em que a gente está muito confortável de dizer que nas próximas semanas, meses, a gente vai conseguir garantir que qualquer tipo de cliente vai ser atendido, muito bem atendido. Então, essa é a terceira versão e foi assim que a gente chegou até aqui. Tem também uma questão da linha do tempo, que é uma nova forma de ver o relatório e tal, mas a gente conversa isso mais lá na parte prática, que eu acho que mostrando para vocês vai ficar mais interessante. Bom, como que a gente está atualmente? Né? A gente chegou a mais de 1.000 clientes. Esse mês a gente passou mais de 1.100 e está crescendo, mais de 200 mil relatórios. Esse dado, inclusive, de 200 mil, eu tenho até que revisar, porque já tem um tempo que ele está na minha cabeça, imagino que já seja um pouco maior. Então a gente já gerou mais de 200 mil relatórios e tem clientes em mais de 18 países. Esses números, a ideia de botar eles aqui é justamente para mostrar que a gente, enquanto empresa, tem um volume bacana de dados para poder entender como que o perfil de cada um dos clientes, para poder entender como o perfil de cada um de clientes dos profissionais estão agindo e como eles interagem com a ferramenta. Então, a parte de 18 países é interessante, mas o ponto principal aqui é que a gente está tentando entender culturas diferentes, até mesmo para facilitar como que a comunicação desses dados se dá, né? Então, o bom da gente ser focado em relatórios é que a gente consegue pegar todos esses dados e vê-los como oportunidade para melhorar a ferramenta para cada um de vocês. Bom, a gente tem relatórios também, de quais relatórios você pode gerar, né? Relatórios de Facebook, Facebook Ads, Instagram Business, Google Ads, Analytics, YouTube e LinkedIn. Então, quais redes você pode gerar? São essas. Todas essas redes, elas ficam num relatório integrado, né? Então o cliente vai acessar um link só, ou ver um PDF só, e vai conseguir ver todos esses dados. Uma coisa que a gente percebe também é que o fato de ter todas essas redes integradas na mesma página, que você bate o olho ali e consegue rapidamente sair do Facebook, ir para o Instagram e entender ali o que está acontecendo, garante que você tem um contexto muito bom para identificar padrões, identificar causa e efeito e perceber variações nos seus dados para tomar decisões melhores. Então aqui a gente já começa a falar que o Reportei, que nasceu para ser uma ferramenta de comunicação, acaba te gerando ali um valor de entender melhor os dados e saber para que lado que sua campanha, que sua atividade nas redes sociais está caminhando. Bom, então a gente acaba caindo na questão de benefícios, né? O que o Reportei traz no dia a dia para vocês, ou melhor, para todos os clientes que a gente atende. O primeiro benefício inicial é produtividade. Se você tem uma agência tradicional, se você analisa uma agência tradicional, né, e ela ainda gera relatórios pegando dado a dado de cada rede, tenta transformar isso num documento para apresentar para alguém, a gente tem visto que esse pessoal gasta mais de 1 hora atualmente para coletar isso tudo, fazer toda a análise e, de fato, depois apresentar ou mandar isso para o cliente, por e-mail, por exemplo. Então, com o Reportei você consegue gerar isso por volta de 3 segundos. Então, depois de integrar e ter sua conta
cadastrada, né, já prontinha ali para gerar um relatório, você vai só definir o período de análise que você quer ver, selecionar as redes que você quer analisar e pronto. Clicou em gerar relatório, define um título ali, seu relatório está pronto. Então isso garante que a 1 hora que você ia gastar para gerar um relatório, você economiza isso. Você pode ou usar para, sei lá, gerar mais estratégia, entender melhor aqueles dados, saber para que caminho vai caminhar, para que caminho você vai levar suas campanhas, ou atender um cliente a mais, por exemplo. Eu acho que o que a gente vê mais vezes são as pessoas atendendo mais clientes e conseguindo ganhar produtividade no dia a dia de trabalho mesmo. Mas eu tentei construir uma coisa, né, esses benefícios em forma de funil, para você entender a questão de ir descendo, né? Porque a produtividade ela vai te garantir maior estratégia. Então, o fato de você ter mais tempo, isso implica que você vai conseguir ter mais estratégia enquanto negócio. Então, com as coisas interrelacionadas de cada cliente, com como você vai conquistar novos clientes, ou como você vai atender esses clientes, quanto também do ponto de vista mais micro, né? Naquele cliente específico, você vai ter uma questão, você vai conseguir analisar aqueles dados, entender aqueles padrões e gerar novas ideias para aplicar e, consequentemente, mais resultados. Mas o ponto que eu acho mais importante, que seria, então, o finalzinho desse funil, é o de retenção. Porque, como a gente é uma ferramenta de software, né, a gente estuda muito sobre churn, que é quando o seu cliente sai. A gente tenta minimizar essa taxa, justamente porque a taxa do churn ela faz com que você cresça mais devagar, e se você abaixa ela, você cresce mais rápido. Parece óbvio, mas às vezes se você tem um negócio que cresce 20% ao mês, mas você tem um churn de 10%, ele vai crescer mais devagar. Se você tivesse um negócio que cresce 10% ao mês, mas com um churn de 5%, ou um churn, vamos supor, cresce 15% ao mês e um churn de 7%. E isso garante uma agilidade bacana para o seu negócio. Então, o fato de você ter ganho mais tempo, ter entendido e gerado mais ideias, vai te garantir mais retenção. Você vai conseguir atender melhor o cliente, estar mais próximo dele em alguns momentos, entender melhor na negociação ali, né, na conversa que você tem quando apresenta o relatório, você vai conseguir perceber das reações dele o que é mais importante, o que é menos importante, como ele compara esses dados com o dia a dia da empresa. Então, até nessa reunião, o fato de ter um documento ali que facilita a comunicação dos dois te dá uma forma de ler o sentimento do seu cliente, né? Então, se você apresenta alguns dados que estão maravilhosos, mas se você percebe que ainda assim o cliente está relutante, ou ele está com muitas perguntas, ele está com dúvidas, e isso implica que, provavelmente, ele não está vendo esses dados em vendas. E ele pode iniciar um processo de insatisfação com o seu serviço. Dado que você notou isso, você consegue, então, construir perguntas e entender e investigar os motivos do que está sendo gerado na internet não está, de fato, trazendo vendas, e aí sim você vai conseguir identificar quais são os objetivos principais daquele cliente e atendê-lo de uma forma melhor, gerar uma campanha nova e, de fato, se alinhar com ele através do relatório. Bom, então esses são os benefícios que a gente vê de forma geral, né? Mas quais são os benefícios que a gente vê especificamente para quem é franqueado da Ecosys? Como que vocês, de fato, vão gerar valor a partir do reporteio? Quais são as diferenças? Então, eu tentei trazer aqui um funil diferenciado, né? Focado em vocês. A ideia principal começaria pelo onboarding. Então, quando vocês acabaram de fechar um novo cliente, ele vai iniciar o trabalho com vocês. Seria interessante, por exemplo, vocês gerarem um relatório para entender o cenário de como vocês estão, e enquanto é feito o planejamento, vocês vão conseguir apresentar para esse cliente um cenário inicial, juntamente com o cenário que vocês querem atingir. Então, bom, fizemos aqui um relatório de como estão suas redes, apresentei esses dados, você tem deficiências nessas questões aqui, a gente poderia, então, evoluir dessa forma. O planejamento que foi elaborado, ele prevê uma evolução nesses pontos aqui. Então, com essa primeira abordagem, você vai conseguir construir
uma relação, que até cair no relacionamento com esse cliente, que vai ser de alinhamento desde o começo. Se você para conversar com ele, mostrando o cenário atual e mostrando aonde você quer chegar e como que são essas etapas do ponto A até o ponto B, você vai ganhar aqueles benefícios que eu comentei, de ler ele enquanto ele recebe esses dados. Isso vai permitir com que você, então, entenda se aquele planejamento, de fato, é adequado para os objetivos do cliente, se aqueles dados ali, ele compreende o que está acontecendo, se você precisa explicar para eles os objetivos e as prioridades que foram definidas. Então, esse primeiro processo, eu acredito que é bem importante, né? Seria meio que um mini pós-venda, só que dentro do seu fluxo de onboarding do cliente. Você está entendendo ali o primeiro processo depois da venda e depois que esse cliente se interessou e, de fato, iniciou o trabalho com vocês. Bom, isso vai acabar gerando um relacionamento. Dado que você fez essa primeira reunião e que você interagiu com esse cliente, entendeu quais são os objetivos dele, entendeu como ele reage em relação a números e quais números aparentam ser o que ele mais se importa, você vai criar ali, então, a sua estratégia, o seu planejamento vai estar definido de como vocês vão evoluir no trabalho de marketing digital, mas no dia a dia, enquanto você está executando essas campanhas, está executando os trabalhos, vocês vão ter que se relacionar com ele e mostrar o que está acontecendo, né? No Reporter a gente considera ali um período ótimo de pelo menos 30 dias para você mandar um relatório para ele explicando como está e como vai evoluindo o trabalho, mas a gente também acredita que se você gera relatórios quinzenais ou semanais, você enquanto profissional, já entende o que está acontecendo no dia a dia e consegue, então, ir ajustando o trabalho enquanto ele acontece, para que esse relatório mensal fique de acordo com o que você e o que o seu cliente esperava. Bom, mas o grande passo aqui é que esse contato mensal, se você consegue garantir que você vai ter um feedback desse cliente, que você vai apresentar o resultado do seu trabalho, mas que ele também vai trazer para você um feedback do que está acontecendo, vocês vão construindo uma relação em que o que deixa ele insatisfeito você consegue perceber, e o que deixa ele satisfeito você também consegue perceber. E se você consegue garantir que ele, no mês a mês, você vê reações positivas e que o seu trabalho de fato está causando à empresa que você atende benefícios e que você consegue perceber que os seus clientes estão percebendo isso, isso garante que você vai ter pelo menos retenção. Então, eu acho que um dos pontos que a gente vê mais no mercado de social media, principalmente aqui no Brasil, é que os clientes geram resultados digitais, mas eles não estão percebendo se os resultados de venda da empresa no dia a dia estão de fato sendo impactados, ou pelo menos que as expectativas desse impacto estão de fato alinhadas com quem contratou, né? Então, eu vejo muito em grupos do próprio Facebook das pessoas falando, poxa, consegui tantos seguidores, o engajamento estava bom, o alcance estava interessante, as pessoas interagiam, mas o cliente cancelou. Esse cliente cancelou porque essas métricas que você achou que estavam boas não estavam impactando as métricas que esse cliente estava considerando como importante para o dia a dia do trabalho, né? Então, o processo de onboarding, de relacionamento, ele é justamente focado, ele deve ser focado para usar o relatório como um meio para entender quais são as métricas e quais são os pontos e os objetivos desse cliente. O ideal é vocês se verem como um parceiro, como alguém que vai resolver esses problemas que ele tem e usar o relatório como um meio de entender quais são esses problemas e como que os dados que você apresenta enquanto relatório consegue tranquilizar o seu cliente que o seu trabalho vai chegar nesse ponto que vocês combinaram e alinharam no começo do trabalho definido. Bom, em relação ao upsell, né? A gente está falando aqui em retenção, mas eu acredito que seja a melhor parte da retenção
seria quando o seu cliente te contrata para fazer um pouco mais. Então, se você está conseguindo mostrar para ele que você entrega, que as métricas que ele importa são as métricas que você está focando, que as métricas que às vezes ele não se importa, mas que é importante ser trabalhada, você consegue explicar para ele o dia a dia e mostrar que aquilo ali é importante, em algum momento esse cliente vai falar assim, poxa, confio em você, você está fazendo um bom trabalho, isso aqui está gerando resultado, e você também me mostrou que esse outro assunto aqui poderia melhorar esse caminho, acelerar o que a gente está trabalhando, e nesse momento você vai conseguir fazer uma nova venda para esse cliente. Isso poderia ser, por exemplo, um site novo, poderia ser trabalhar com e-mail marketing, iniciar um inbound, por exemplo. Bom, aí ficaria de acordo com o que seria o mercado desse cliente, o que vocês estão vendo ali nos dados, para embasar um novo caminho, né? Mas a parte importante aqui é de entender os dados e o relatório e o reporteio como uma forma de gerar conversas, gerar relacionamento, e a partir desses relacionamentos entender o dia a dia desse cliente, dessa empresa, e aí sim você voltar com isso para dentro da sua agência e falar assim, poxa, dado que isso aqui foi posto, como eu melhoro a minha campanha, como eu melhoro esse planejamento, como que eu consigo chegar nesses combinados e nessas metas mais rápido ou de uma forma que vai gerar um crescimento sustentável, né? Porque uma coisa que a gente precisa levar em consideração também é que, vamos supor que o cliente tem um restaurante. Se esse restaurante, do dia para a noite, lotar e triplicar de público, provavelmente o atendimento desse cliente vai sofrer com esse crescimento abrupto, né? Então, uma coisa que precisa ser levada em consideração também é que você precisa crescer o marketing, crescer o público desse seu cliente de acordo com o tempo que ele consegue lidar. Então, uma coisa que eu gosto de analisar também é justamente quando está tudo dando super certo. Então, você começou ali um trabalho, você e o cliente está alinhado, e começa a dar tão certo e começa a gerar tanto resultado que, às vezes, o cliente ele começa a não conseguir crescer nessa velocidade. E eu acho que pouquíssimos clientes reclamariam que está indo tudo muito bem e até mais do que ele esperava. Só que você tem que ter a capacidade de perceber que às vezes esse cliente não está conseguindo segurar essa demanda e que ele não vai conseguir atender esses clientes tão bem, e isso pode inclusive atrapalhar ele a longo prazo, né? Então, eu acho que vocês precisam perceber e analisar esses clientes tanto quando está indo mal, quando está normal e quando está indo muito bem. Porque crescer rápido demais é doloroso. Então, se você conseguiu chegar nesse ponto, está fazendo um trabalho incrível e está crescendo muito rápido, é importante também que você tenha ali o dia a dia e esse relacionamento com o cliente para entender se ele precisa de algum auxílio para lidar com esse crescimento. Lidar com esse crescimento poderia, por exemplo, ser automatizar alguma coisa ali do trabalho dele ou sugerir um serviço de por exemplo, estava pensando aqui em delivery, né? Às vezes o cliente pode fazer um delivery pelo iFood, ele não usa isso, mas ele está tentando telefonema que ele está perdendo venda. Então, entender e se relacionar com o cliente vai ser uma habilidade uma habilidade que vocês já têm, mas quando você adicionar o relatório, eu acho que o que eu quero que vocês tentem focar é vê-lo como um iniciador de conversa. Colocar ali um dado e interpretar a reação, interpretar como que o seu cliente está lidando com aquilo ali, e aí sim você repensar em como você está lidando com aquilo e alinhar esses dois pontos. Bom, a princípio eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, Daniel, e depois a gente já cai na prática para mostrar como que é o relatório por dentro e tal. Beleza. O Dirlan só teve um comentário aqui que isso tudo que você estava comentando é uma verdade, uma dor real do franqueado lá. Então, toda essa questão aí, e é muito importante, achei muito bacana, Rodrigo, pela questão assim,
o alinhamento que precisa acontecer com o cliente é muito importante e o quanto esse relatório vem ao encontro disso, né? Então, eu vou alinhar com os franqueados vão alinhar com o cliente deles, qual é a expectativa e o que eles estão buscando naquele momento dentro do planejamento estratégico que nós desenvolvemos, da nossa metodologia de trabalho, e o relatório vem apoiando e suportando isso, né, tanto para que o cliente perceba em que momento ele está e como ele pode evoluir, que foi o que você bem pontuou, e também, conforme nós vamos entregando o resultado, conseguir também mensurar isso e ter isso em vista, né, do que está sendo feito, o que está sendo realizado, que realmente também é uma dificuldade que às vezes o cliente não entende muito bem como interpretar o relatório por conta própria e não sabe como fazer isso, e também até então o nosso franqueado ele não tinha uma ferramenta, como você bem trouxe também, dedicada a relatório para que conseguisse pontuar todos esses pontos, né? Sim, se alguém mais tiver alguma pergunta, pode ir passando aqui no chat. O Lorival mandou aqui, ó, são 1.000 clientes usuários do relatório ou agências? São 1.000 agências. 1.000 agências. Beleza. Isso. A gente já teve mais de dezenas de milhares de pessoas que usaram e tal, só que aí essas 1.000 são aquelas que de fato pagam ali para usar todo mês e que cada uma delas tem clientes e apresentam esses relatórios para cada um deles. Legal. Beleza. Acho que se aparecer mais alguma pergunta, eu te interrompo aqui, Rodrigo, mas pode ir passando para a parte prática, então, para a gente ver, o pessoal ver o relatório, que acredito que seja uma curiosidade também, e aonde irão surgir mais perguntas aí. Tranquilo. Bom, eu criei uma conta teste aqui, só para facilitar na hora de mostrar para vocês, a gente poder ter a liberdade de mexer em tudo, né? Criei aqui também um cliente, então essa página aqui, ela é a página que você vê assim que você loga no Reportei, né? Então tem aqui em cima um menuzinho para te facilitar, um sistema de notificações, e aqui fica seu nome com seu e-mail e tal. Bom, tem aqui a empresa que você está, né? Então eu botei aqui Ecosys, e você tem os seus clientes. No caso aqui, esse botão de contratar não vai aparecer para vocês, só está aqui porque essa conta eu acabei de criar. Bom, a gente vai usar o Reportei para analisar o Reportei, né? Eu botei aqui Ecosys, mas a gente está com as contas do Reportei integrado. Então, se você vir aqui integrações, já tem aqui algumas contas integradas. Vou criar um cliente do zero aqui para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. Bom, você acabou de trazer um cliente para sua ferramenta, para sua carteira, né? Como que você inicia o trabalho dele no Reportei? Você vai clicar em adicionar o cliente. Posso só interromper, Rodrigo? Pessoal, vamos pensar no seguinte, que esse modelo aí agora, ele vai se dar a partir do momento em que vocês lá fecharam o contrato com o cliente, vocês já têm o login que nós informaremos posteriormente para vocês lá para acesso no Reportei, e essa etapa que o Rodrigo está fazendo agora é o início até, vamos dizer assim, a etapa final de como vocês vão cadastrar esse cliente. Então é bem importante que vocês prestem atenção, depois isso está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois, mas aqui um entendimento essencial de como se cadastra o cliente e todo o funcionamento vai acontecer, beleza? Pode continuar, Rodrigo. Perfeito. Bom, então, aí você clicou ali em adicionar o cliente, você vai botar aqui o nome do cliente, eu vou botar Reportei, então a gente vai usar o Reportei para analisar o Reportei para mostrar que a gente, de fato, tem pele no jogo, que a gente usa o nosso próprio serviço. Bom, eu cliquei em adicionar um cliente aqui, e você vai poder conectar suas contas. Eu vou conectar aqui o Facebook para começar, então cliquei ali. No meu caso, já tinha o Facebook logado, então ele já pegou as páginas que eu tenho. Se você não tiver ainda, quando for a primeira vez, né, ele vai abrir uma janela do Facebook pedindo para você aceitar ali as permissões que a gente precisa para acessar os dados e acessar suas páginas. Depois você vai cair nessa tela. Você consegue pesquisar aqui para facilitar. Selecionei o Reportei. Ele integrou a página do Facebook, só que aí no caso ele já percebeu que a gente tem nessa conta um Instagram Business também, e já clicando aqui ele já integra os dois. Bom, então a gente tem aqui o Facebook integrado, e tem também aqui o Instagram Business. Bom, eu vou integrar aqui o Facebook Ads. Vou botar aqui o Facebook Ads. Vou integrar o Analytics também. Aqui a gente já vai ter uma visão de como é o fluxo de permissões, né? A gente tem que selecionar o e-mail que a gente vai usar, permitir,
e em seguida você já cai em todos os sites que você tem. Eu vou procurar aqui Reportei. A gente tem dois analytics, né? Um para o aplicativo e um para site, para a aba de marketing, vamos dizer assim, a landing page. Então selecionei e vou adicionar aqui o Google Ads também, por fim, para a gente ver como fica. Bom, reportei. Tá, minhas contas já estão conectadas. Eu posso clicar aqui em gerar meu primeiro relatório. Vamos lá. Tá. Aqui cai Rodrigo, naquela... uma pergunta. Diga. O acesso para conectar as contas é apenas as permissões que possuímos como administrador das páginas do cliente? Exatamente, eu vou responder por ti. É o mesmo caso, assim, ó, por exemplo, quando eu acesso o meu Reportei e eu quero administrar uma conta de vocês, eu sou administrador dessa conta e eu tenho esse acesso. Então, quando eu informar qual é a conta ali, ele vai puxar do meu gerenciador de anúncio as contas que eu tenho vinculada naquele gerenciador. Tá? Então, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas a partir do teu gerenciador de anúncio, as contas que são administradas é que você vai ter acesso às permissões da conta conforme foi passado aqui. Então, sempre naquele processo, Andrei, onde nós pedimos para que vocês peçam ao cliente colocar vocês como administrador da conta, administrador da conta de anúncio, já vai aparecer essa vinculação aqui das contas que vocês já são administradores lá, ok? Exatamente uma pergunta que vai surgir... Perfil, né? Isso. E outra pergunta que vai surgir, gerenciadores de negócio também. Nós fizemos o teste aqui e ele também puxa dados do gerenciador de negócios, tá? Sim. Bom, assim que você terminar ali a integração e conseguir já clicar ali em gerar o primeiro relatório, né? Você vai cair aqui nessa página onde você vai poder escolher pelo relatório customizável ou pelo estático. O estático é aquela segunda versão que eu comentei que daqui a um mês mais ou menos deve sair, e o customizável é a terceira versão que a gente lançou há um mês mais ou menos. Se você já tiver modelos de relatório salvos, ele vai aparecer aqui embaixo uma opção para você selecionar eles. E em breve, no futuro, a gente vai começar a ter modelos e templates sugeridos aqui. Se o cliente for um e-commerce, se o cliente for um local de venda, se o seu cliente for um negócio online, a gente vai conseguir quebrar isso aqui. É um projeto que a gente tem aqui dentro e que em breve a gente vai liberar para todo mundo. Bom, então vou selecionar aqui o customizável, que é o que é o mais adaptado e que eu acho que é o que vai ser melhor para vocês. A gente seleciona então aqui um período de análise, vamos gerar aqui vamos deixar no automático mesmo, do dia 12 ao dia 12. Ele pega aqui um mês por definição, mas você consegue, por exemplo, gerar do dia 1 ao 28, dia 1 a 31, pode usar uma semana em específico, 3 dias. Você consegue selecionar aqui o período de análise da forma como que você preferir, né? Tem como fazer uma análise anual, por exemplo, uma análise semestral. Muita gente no final do ano faz essa análise anual para dar para o cliente uma visão de como foi o trabalho ao longo desse tempo. E uma coisa bem importante é que um dado sozinho ele não significa muita coisa, né? Então, a gente tem também a opção de comparar esse dado com o passado. Então, você pode comparar automaticamente, que aí no caso aqui, ele pegaria 30 dias e jogaria para trás e compararia com esses dados, ou não comparar com nenhum período. Às vezes o pessoal usa isso para fazer aquele primeiro relatório, né, de olha, é assim que estão seus dados. Daqui para frente a gente vai ver como eles vão evoluir. Então existe essa opção. E existe também a opção de selecionar manualmente. Então existe a maioria dos negócios, né, eles têm sazonalidade. Então vamos supor que você está numa loja de roupa, ela provavelmente vai vender mais no período do Natal. Então se você está aqui analisando dezembro e compara dezembro com novembro, você não vai ter uma variação real de crescimento. Você de fato vai crescer muito, mas isso não implica que você, durante o período de Natal, teve um desempenho melhor do que os outros períodos de natais que você teve. Então você consegue vir aqui, selecionar manualmente o período e comparar, por exemplo, o Natal de 2018 com o Natal de 2017. Aí sim você vai entender como que o seu negócio evoluiu nesse mês de sazonalidade mais alta, né? A gente vai deixar aqui no automático só para facilitar. Aqui você pega as redes que já estão integradas. Se você quiser gerar um relatório só do Facebook, você pode desmarcar tudo e deixar só aquele ali. A gente vai deixar aqui tudo para vocês terem uma visão dos relatórios. Bom, clique em continuar.
Se você já... se você tem um Facebook Ads integrado, né, você tem duas opções. Ou você gera ele da conta inteira, então você vai ter uma noção ali do que está acontecendo em todas as campanhas, em tudo que foi definido, ou você pode escolher as campanhas que você quer utilizar. Você seleciona as campanhas e pronto. Você vai conseguir gerar e ver daquelas campanhas específicas. Bom, a gente vai gerar aqui da conta inteira para dar uma visão geral, depois a gente segue. Perfeito, a gente caiu aqui em definir os detalhes do relatório, a gente vai colocar aqui então um título e um subtítulo que represente o contexto disso daqui, né? Então, por exemplo, poderia ser análise de Facebook ou análise trimestral, visão geral da página e tal. A gente deixa aqui esse padrão, depois gera o relatório. Bom, seu relatório já está pronto. Aqui aparece o título dele, as redes que você usou, qual cliente está, o período de análise que você definiu e também o período de comparação. E aqui você tem o link que você pode mandar para o cliente. A gente geralmente fala que mandar esse link para o cliente é interessante, porque aí ele vai conseguir ver no celular, no tablet, no computador, e o relatório vai se ajustar de acordo com isso. Você também pode clicar aqui para ver o relatório como cliente, para entender como seria a visão dele, enviar pelo WhatsApp, que aí ele já envia esse link, já é uma mão na roda, a gente sabe que muito cliente precisa disso, e também baixar em PDF, caso você queira imprimir ou mandar um documento para ele via e-mail, alguma coisa assim. Bom, aqui está o relatório. O Luiz mandou uma pergunta aqui, Daniel, depois de eu ter acesso às contas do cliente, eu consigo emitir relatórios em períodos anteriores daquele momento que estou iniciando para mostrar um antes e depois? Sim, você consegue gerar relatórios no Reportei até mais ou menos 2 anos de antecedência. Então, eu acabei de cadastrar aqui, eu conseguiria gerar um relatório a partir de 2017. O Facebook, ele garante 2 anos de dados armazenados. Mas a gente já viu o caso aí dele ter guardado por uns 3 anos e tal. O Analytics, ele vai ser a partir do momento que você criar a conta e tal, e geralmente os serviços do Google funcionam mais ou menos desse jeito. Então a gente consegue falar aí que uns 2 anos para trás, você consegue, 1 ano com certeza, a maior parte dos serviços vão te entregar dados fiéis desse período para trás. Perfeito? Beleza. O Ednilson também perguntou aqui se o Instagram Business vale a pena integrar somente se for utilizado. No caso dele, que só utiliza o Face ADS, no relatório do Instagram Business vai aparecer zerado? Entendi. Bom, o relatório do Instagram Business, ele é indicado se você, de fato, faz mais atividades lá, né? Ele não vai aparecer zerado, mas a API do Instagram Business atualmente, só as métricas de alcance e impressões consideram os anúncios. Então, algumas outras ali, elas considerariam apenas o valor orgânico, né? Ali, quando eu chegar no Instagram Business, eu mostro com mais detalhes, mas, no geral, eu sugiro testar e ver se está de acordo com o que você estava esperando. Se você achar que seu cliente ali não vai entender muito bem isso, você deixa fora e adiciona uma análise explicando como que foi a ação no Instagram. Eu te mostro como funciona essa análise agora. Bom, então aqui curtidas, né, as métricas, crescimento de curtida, evolução do alcance da página. Uma coisa importante é que, como eu falei, você consegue aumentar o destaque ou diminuir o destaque de alguma coisa, deletar uma métrica, você pode clicar aqui em adicionar uma métrica e arrastá-la para cá para você gerar um novo conteúdo. Então você consegue construir esse relatório da forma que você achar melhor, né? O nosso template que é o que você gera ali em 3 segundos, o principal, ele tenta trazer ali um pouco do que a gente viu em outros casos com os clientes, com o que foi sendo conversado ao longo do tempo, mas a gente entende também que cada cliente ali vai ter sua peculiaridade. Bom, outra pergunta aqui, o Luiz ele pergunta assim, se muitos clientes estão usando o WhatsApp para negócios, não reparei o ícone do mesmo aqui. É possível ter relatórios do WhatsApp ou o Business? Entendi. O WhatsApp ele tem uma API aberta, mas ela funciona mais para você construir um bot. Ela ainda não está trazendo dados de performance, vamos dizer assim. Então a gente não consegue extrair isso do WhatsApp por enquanto. Eu imagino que o Facebook vai lançar, sim, essas informações através de API em breve, só que como eles ainda estão testando essa questão do WhatsApp Business
em relação a como isso é um negócio para eles e como isso vai gerar dinheiro para eles, eu imagino que ainda não é uma prioridade a curto prazo. Então eu vejo isso sendo liberado daqui a um ano, mais ou menos, e assim que liberar a gente vai com certeza integrar, perfeito? Assim como eu comentei do Instagram Ads, a gente tem, até te falar isso de uma vez, a gente tem um botão aqui que chama adicionar análise. Ele tem aqui também, aqui ele fica tanto no final de cada relatório quanto no comecinho dele, né? Se você clicar em adicionar uma análise aqui, ele vai querer abrir essa caixinha de texto que simula um Word praticamente, e que você consegue adicionar o que você quiser de texto, de imagem, você consegue adicionar aqui um vídeo, consegue, sei lá, deixar o texto grande, deixar o texto colorido, você consegue deixar o texto da forma como você quiser, na cor do cliente, negrito, sublinhado, você ajusta aquilo ali. Mas o que eu acho que é mais importante aqui é que você consegue adicionar imagem e vídeo. Então, se você quer mostrar para o seu cliente alguma coisa do WhatsApp do WhatsApp Business, ou se você quer mostrar alguma coisa do Instagram Ads, você consegue ir direto lá na ferramenta, printar, gravar um vídeo, alguma coisa assim, e colocar isso daqui. Então, você poderia, por exemplo, na aba de Facebook Ads, colocar aqui uma análise aqui embaixo, colar uma imagem sobre os resultados das suas campanhas de Instagram Ads, e seu cliente vai conseguir ver isso integrado ao relatório perfeitamente. E claro, você adicionou aqui um texto qualquer, uma imagem, alguma coisa, essa análise, você consegue arrastar ela para onde você quiser. Então você consegue ir ajustando o contexto que você deu do ponto de vista analítico para cada ponto ali dentro do relatório, para cada métrica. Então você consegue adicionar análise basicamente em qualquer parte no relatório, e essa análise também é um recurso para você adicionar informações que o Reportei não traz. Então, WhatsApp Business, por exemplo, o Instagram Ads, se ele não funcionar da forma como o seu cliente gostaria, você pode colocar por aqui também, e você consegue adicionar isso da melhor forma que você vê para cada cliente de forma individual. Uma coisa importante, diga. O Dylan está perguntando se ele consegue salvar esses modelos personalizados e assim conseguir um modelo de relatório para cada cliente, por exemplo, ou terei que personalizar a cada emissão. Bacana. Você pode clicar aqui em salvar relatório como template, está aqui embaixo. Quando você clica aqui, ele vai abrir essa janelinha para você dar um nome para esse template. Esse template vai ficar disponível para qualquer cliente que você quiser usar. Inclusive, a própria EcoSys vai poder gerar modelos para vocês utilizarem, como alguma coisa que ela percebeu como uma demanda maior, ela vai conseguir gerar um modelo específico para vocês. Então, você não vai precisar ficar ajustando isso para cada cliente, né? Inclusive, as análises que você adicionar, tanto quanto for texto, imagem, vídeo, o que for, elas vão permanecer no próximo relatório, se você salvar isso no template. Por que a gente permite isso, né? Porque, às vezes, a análise que você faz, ela traz ali alguns espaços pré-definidos para você colocar algum dado, para você colocar alguma informação, passa para outro relatório para facilitar na hora que você clicar em editar e mudar o que for necessário. Bom, aqui a gente está no relatório do Analytics, né? Mostra aqui algumas informações, você consegue analisar gênero, idade, cidade, país, trazer aqui de onde está vindo o seu tráfego, quais as páginas mais acessadas. Aqui a gente chegou no Instagram Business, né? As informações que eu comentei que você consegue pegar do Instagram Ads são a impressão e alcance, isso aqui já considera o que você fez de anúncio, mas as outras informações, elas ainda consideram as questões orgânicas na maior parte das vezes. Elas não estão trazendo esses outros dados. E acaba que, como eu falei do WhatsApp Business, né, o Instagram Business, ele passou por esse mesmo processo do WhatsApp. Só agora que o Facebook liberou essa API para uso maior, né, para mais pessoas usarem, então ele ainda está entendendo como que isso vai evoluir, essa API ainda está evoluindo da forma como a gente vai poder se comunicar com eles e pegar mais dados. Então eu acredito que em breve aí, até o próprio Instagram Ads a gente vai conseguir integrar diretamente aqui, ter uma abinha só para ele, ou trazer novos dados no próprio Instagram Business e mostrar isso para vocês.
Bom, temos aqui também o Google Ads, o lançamento que a gente fez aqui, acho que foi até no começo de fevereiro, não, começo de fevereiro, mais ou menos, no meio de fevereiro. É uma novidade que veio logo depois da terceira versão. Mostra aqui todos os dados que você veria no Google Data Studio da vida, só que com muito mais facilidade, né? Com muito mais tranquilidade para você juntar aqui todas as informações, ver as suas campanhas, como que tá seus cliques, conversão, custo de CPC, um resumo de cada grupo de anúncios, ver como que cada um está performando e também cada dispositivo, onde que vem mais cliques e tal, cada palavra-chave, você consegue ter uma noção geral aqui. Aqui no final fica é o rodapé, né? Você consegue adicionar análises, consegue adicionar coisas que você quer mostrar para o cliente. Por padrão, ele vem com o logo da empresa centralizado para ambientar que aquilo ali foi feito por aquela empresa e tal. E aqui em cima vem o logo do cliente, né? Logo no comecinho. Bom, você consegue adicionar cada métrica, você vai passando aqui de abinha em abinha de cada rede que você integrou. E se você ver o que está disponível aqui, tem uma caixinha de busca para facilitar. E tem também a aba Outras. Cada aba dessa daqui, você só consegue arrastar a métrica para o cliente, para aquele serviço, né? Então, Google Ads, você arrasta a métrica de Google Ads para o Google Ads. Facebook para Facebook. Já a aba Outras, você consegue arrastar para qualquer parte do relatório. Então, você consegue, o editor de texto aqui, ele é como se fosse uma análise, o título do relatório, o pedido de análise, o logo da sua empresa, você consegue ajustar como você achar mais confortável. Bom, isso aqui já fecha com o relatório no geral, né? Uma coisa importante, cada métrica tem na frente uma interrogaçãozinha que você clica e ela te dá uma explicação do que é aquilo ali. Isso é tanto para vocês quanto para os clientes, né? Os clientes, quando acessarem o link externo, ele também vai ter acesso a isso para poder tirar a dúvida. Às vezes ele não precisa te perguntar, ele pode clicar ali e entender com mais facilidade o que está acontecendo. Bom, toda vez que você fizer uma alteração no relatório, ele vai se salvar automaticamente, mas se ele salva automaticamente a cada certo tempo, no mesmo estilo que o Drive faz, mas caso você faça alguma alteração, você pode clicar em salvar também, que funciona. E tem uma outra... Diga. O Dirlan está pedindo aqui para a gente explicar, se possível, o megafone de engajamento ali do Facebook ADS. Perfeito. Do Facebook, acho que é do Facebook Insights, é isso daqui? Deixa eu ver. Parte do Facebook, por gentileza. Parecer que cada campanha tem opção, né? Acho que perdi essa parte. Ele comentou aqui. Peraí, aqui embaixo a gente está no Facebook Ads, que é esse aqui, né? A gente mostra o alcance, a impressão dos anúncios e quanto você investiu. Tem aqui também umas ações que o cliente executou e por cada um dos tipos dela e tal. E aqui em cima a gente tem o Facebook, que seria a interação mesmo com o conteúdo do seu cliente, com coisa mais orgânica. Considera, por exemplo, o alcance também, considera o pago, tem coisas de pago aqui, mas ele te dá uma visão mais geral, né? É esse o megafone que ficou a dúvida? É isso aí, Dirlan, se você puder responder ali. O Dili também perguntou se as imagens, inserir imagem no relatório. O Rodrigo já falou essa parte, Dili, que tem ali como inserir qualquer informação que você tiver necessidade no relatório, inclusive alguma imagem de algo que não esteja aparecendo no relatório, você tem como salvar essa imagem e você puxar para dentro do relatório. Exato, através aqui da adicionar análise, né? Você vai ter aqui uma caixinha, clica aqui, e vai abrir o seu lugar para selecionar as imagens, clica em abrir, ela já vem para cá. Bom, vamos explicar. Pode. Isso. Perfeito. Aqui ele mostra as histórias que foram criadas, o alcance da página e as impressões total. Geralmente, o que fica na dúvida maior é o que é uma história, né? O Facebook ele usou esse termo durante um tempo, mas depois ele acabou preferindo outros termos, mas a gente gosta disso daqui porque dá uma noção do que você está gerando para a página e o que isso impacta. História é o resultado de uma interação que seu público fez com você, que permitiu que os amigos dele tivessem uma nova interação. É confuso, vamos passo a passo. Vamos supor que você fez uma postagem e alguém curtiu essa postagem.
Isso vai aparecer para alguém, para essa pessoa que curtiu, os amigos dela vão ver assim, fulano curtiu postagem da página X. E isso, esse amigo vai poder curtir, compartilhar, comentar nesse evento que aconteceu a partir de uma interação desse seu público. Isso é uma história. Então toda vez que um público seu interage com você e essa interação vira quase que um post novo no feed dos amigos dele e esse amigo pode interagir com aquilo ali, isso é uma história. Então pensa, por exemplo, quando alguém confirma presença no evento e aparece ali um monte de gente comentando e curtindo que a pessoa vai no evento, aquilo ali foi uma história criada para aquele evento. Isso acontece na página também. Então, quando você posta alguma coisa, quando alguém compartilha, quando alguém curte, a pessoa curtiu sua página, isso vai virar uma história. Fulano curtiu a página tal, e aí a pessoa pode interagir com aquilo ali. Então, as histórias são interações que permitem novas interações. Isso vai gerar, então, um alcance da página. O alcance da página, ele, tanto das publicações, quanto das interações das publicações. Então, esse número aqui seria a quantidade de pessoas que foram impactadas pelas histórias criadas e pelos posts que você gerou. E desse alcance aqui, ele mede pessoas impactadas. Só que existem pessoas que foram impactadas mais de uma vez. Então tem esse impressões totais, que é de fato a quantidade de vezes que esses conteúdos foram mostrados. Então uma pessoa pode ver esse conteúdo mais de uma vez. E por isso que esse megafone aqui ele começa pequenininho e ele vai aumentando ao longo do tempo até chegar aqui no número total de impressões. Ficou mais claro agora? Acredito que sim. Uma outra pergunta que veio aqui, Rodrigo, o Juliano disse o seguinte: por exemplo, o cliente dele trabalha com 3 agências simultaneamente. Ele consegue excluir as campanhas feitas pelos outros? Sim. Eles dividem o mesmo gerenciador, no caso, né? É o mesmo gerenciador de anúncios, né, do Facebook. Uhum. Sim, sim. No momento em que você for gerar o relatório do Facebook Ads, você vai ter que ali, então, selecionar as campanhas que foram as suas. Ali tem um sisteminha de busca, eu vou mostrar para vocês, até para já dar uma dica, que eu acho que facilita bastante na hora de encontrar, né? Quando você clica em selecionar as campanhas, você consegue pesquisar aqui pelo nome delas. O que eu sugiro, e no caso que o Reportei não faz, porque a gente geralmente gera o relatório da conta inteira, por ser uma conta só nossa, né? O que eu sugiro é que o nome da campanha, eles tenha vamos dizer, um código. Então pensa aqui, eu vou usar aqui em cima como um editor de texto, tá dando para ver aqui na barra de navegador do Chrome, né? Então eu geralmente uso assim, por exemplo, você poderia fazer EcoSys, sei lá, campanhas de curtidas janeiro até fevereiro. Então você criou um monte de tagzinho que vai ser parte do nome da sua campanha. Quando você chegar aqui em buscar a campanha, você procura EcoSys, vai aparecer todas que você fez. Procura curtidas, vai aparecer todas que você fez. Se você procurar, então, EcoSys curtidas, vai aparecer todas que você fez de curtidas. Então você consegue controlar quais campanhas mostrar e como você vai facilitar aquela busca ali a partir das tags que você gera. Então, até no próprio gerenciador de anúncios, fica mais fácil de você identificar lá. Se você tem várias campanhas, mais de 50 campanhas, por exemplo, ficar ali procurando por um nome único, é melhor você taguear tudo e entender como está funcionando, entendeu? Exatamente. É um modelo que a gente já está adotando, tá? De nomenclatura, e que, inclusive, vou já deixar aqui a dica, pessoal, que no treinamento de sexta-feira, que temos de um novo webinar, eu vou falar um pouco sobre isso também. Sobre como criação de campanhas, como que a gente coloca o nome, para facilitar todo esse processo depois, até lá na reutilização de conteúdo. Perfeito, perfeito. Eu vou então agora para a linha do tempo que eu tinha comentado. Daniel, eu só estou percebendo que a gente está chegando no tempo. Tem problema se a gente passar um pouquinho? Não tem problema não, pode ir. Perfeito, então. Bom, pessoal, a linha do tempo, ele é uma coisa que a gente criou aqui dentro, porque a gente percebeu que muitas das vezes o relatório ele era uma foto do que estava acontecendo ali no dia a dia do seu trabalho, né? Ele mostrava aquele resultado e ponto. Só que muitas vezes o cliente ou o próprio profissional gostaria de ter uma forma de comunicar o trabalho no dia a dia, ou seja,
o trabalho do marketing é uma história, ele não é só uma foto. Então a gente percebeu que, por que não adaptar a linha do tempo que o Facebook criou para as pessoas, onde você vê quando a pessoa entrou para a faculdade, quando a pessoa se formou, casou, teve filho, por que não trazer isso para a empresa e principalmente para o marketing, e então você conseguir passar ali as informações de como você gera, como você está caminhando com a estratégia do seu, como você está caminhando com a estratégia do marketing, né? Então, por exemplo, iniciei uma campanha nova, iniciamos as vendas, batemos a meta tal, conseguimos tal conversão. Isso é importante para o seu cliente entender por que a gente chegou nessa métrica, ou por que essa métrica tal ela diminuiu. Então, o fato de você apresentar ali um dia a dia do que está acontecendo, e o seu cliente ter acesso a isso quando ele precisar, facilita para que quando você chega no relatório, aquela foto tenha um contexto. Porque muitas das vezes você chega lá, esse mês foi ruim. Mas você sabe que esse mês foi ruim porque abaixou a verba de anúncio, porque aconteceu alguma coisa no mercado como um todo. Só que se você informa isso para o seu cliente antes de apresentar o relatório, você consegue já ambientar ele para que ele entenda o porquê daqueles dados antes de fato ver o resultado. Então, a gente pode clicar aqui, então, adicionar o primeiro evento à linha do tempo. E como que funciona a linha do tempo? Né? Você dá um título para ela. Então, por exemplo, atingimos 10 vendas. Poderia ser assinamos um contrato. Coloca aqui uma descrição do que está acontecendo. Eu vou até copiar esse texto aqui de exemplo só para facilitar. Você consegue, da mesma forma que na análise, adicionar uma foto, adicionar um vídeo. Então, por exemplo, uma linha do tempo que eu reportei fez uma vez, a gente colocou ali o vídeo de um webinar que a gente apresentou, colocou uma estratégia que a gente tinha definido nova e foi construindo ali o dia a dia do nosso próprio marketing. Né? Você define aqui quando aconteceu, então você consegue falar, foi dia 6. Define aqui, então, uma característica visual para esse evento. O objetivo dessa característica visual é o cliente bater e entender do que se trata, né? Então, 10 vendas, vamos botar aqui, então, deixar um foguetinho mesmo, clique em adicionar. Você vai, então, cair aqui na linha do tempo com a sua visão, né? Você vê aqui o evento, você consegue editar e deletar, ou vê-lo, ou copiar esse link aqui para mandar para o cliente, para ele ver esse evento específico. O seu cliente, você consegue mandar esse link aqui para ele acessar. Esse link não muda, então é um link fixo que o seu cliente consegue acessar sempre. E toda vez que você for adicionando novos eventos, ele vai aparecendo ali em cima. Então, nova campanha iniciada. Vamos fazer assim. Deixar aqui sem nenhum texto mesmo e adicionar. Bom, ops, acho que deu algum errinho. No processo de vendas. Pronto, então aqui, nova campanha iniciada, e tivemos aqui, atingimos 10 vendas dia 6, depois a gente iniciou uma nova campanha dia 12. Então, ao longo do tempo que você vai adicionando isso daqui, você vai ganhando mais informações sobre como que o seu projeto está acontecendo. Bom, mas por que isso que é interessante você fazer, que tem esse trabalho adicional de adicionar aqui, né? Quando você adiciona cada tarefa, e não cada tarefa, mas de fato cada objetivo e cada meta, ou cada coisa que deu certo e deu errado, isso vai permitir que você, daqui a 6 meses, quando você já tiver um histórico de cada cliente, entenda o que deu certo para alguns, o que deu errado para outros, por que deu certo para uns e por que deu errado para outros. Então, o poder de venda, de desenvolvimento, de análise, de construção de novas campanhas e de novas estratégias que você vai ter, vai ser muito maior. Porque você vai ter, então, uma base do que deu certo, do que deu errado e como que aquilo ali aconteceu para saber se a gente fizer essa estratégia aqui, vai dar errado. Se a gente fizer uma estratégia desse outro jeito aqui, eu já vi que deu certo nesse cliente. Então, eu posso replicar e não cometer os mesmos erros, ou replicar e ter certeza que aquele
passo a passo ali já foi provado e já deu resultado anteriormente. Então, o grande ponto importante da linha do tempo é que ela funciona tanto como uma forma de comunicação com o cliente, tanto quanto uma forma de armazenar conhecimento histórico do que você, enquanto profissional e enquanto agência, gera de conteúdo e gera de informação. Porque se passar daqui a 6 meses e falar o que você fez para o cliente X, você vai lembrar, eu iniciei a campanha, fiz isso, eu fiz Facebook Ads e tal, aí eu te pergunto, mas qual tipo de campanha que você fez no Facebook Ads? Qual foi a verba que você alocou? Mas o objetivo dessa verba foi tal? Você configurou o site de qual jeito para verificar se a conversão aconteceu? Você tinha quantos posts por semana nessa página do Facebook? O Instagram, ele era integrado? Você replicava esse Instagram ou não? Se você tem 2 clientes, talvez você lembre. 2 clientes e uma memória boa. Mas se você tiver 20, se você tiver 10, você não vai lembrar. Então, o objetivo aqui é garantir que você consiga voltar no passado e entender qual foi a estratégia que você usou ao longo desse período para agora tomar decisões melhores. Isso impacta em como você vai fechar novos clientes até. Porque você chega num cliente e fala, olha, esse cliente que eu atendi era desse ramo, a gente tomou essa a decisão, olha aqui como está o relatório dele atualmente, e a gente conseguiu esses resultados. Eu consigo replicar esse processo para você, já analisei você e sua concorrência, e a gente conseguiria, então, trazer um resultado próximo a isso, seguindo o mesmo processo. Você pode, então, custa tantos reais, vamos fechar. O cara provavelmente vai ter uma propensão a fechar muito maior, porque ele viu algo de concreto acontecendo, entendeu? Só um ponto aqui, que enquanto eu estava dando esse exemplo, se você pegar a relatório de um cliente para mostrar para o outro, pede permissão primeiro para o primeiro cliente, tá? Não pode só transferir esses dados de um para o outro, não, porque é contra os termos do Facebook, pode dar problema. Bom, mas o fato aqui, o ponto importante que a gente tem que analisar é que a linha do tempo é uma ferramenta de estratégia. Ela pode funcionar como uma estratégia de comunicação com o cliente, para ser algo mais recorrente, para ele entender o que você está fazendo e por quê. E ela também pode ser uma ferramenta de estratégia enquanto agência, para tomar decisões melhores ao longo prazo e também para evitar cair nos mesmos erros quando você for iniciar novos projetos. Bom, muitas das vezes você consegue juntar esses dois, né? Fala, Daniel. O André mandou uma pergunta aqui, ó. Como funciona o relatório onboarding, uma vez que o mesmo tem intuito de ser pós-venda e antes do cliente aceitar a proposta e nos ceder acesso às páginas? Entendi. Quando eu comentei de relatório onboarding, a minha ideia já era de um cliente que fechou, só que você quer mostrar para ele o cenário que ele está antes de você começar o trabalho. Antes dele assinar o contrato, eu imagino que a análise já seria algo mais superficial. Seria como que você está em relação à concorrência, como você é visto pelas pessoas, como que sua página está em relação a outras, como que seu site está no Google, por exemplo, ou se, por exemplo, você entra no site de uma pessoa e ela não tem esse HTTPS aqui, você já sabe que o Google vai penalizar. Então, você consegue mostrar isso para o cliente, você consegue, então, extrair dados da pegada dele na internet, né, dos rastros que ele deixou, e a partir disso gerar uma estratégia de venda e de como mostrar para ele que ele precisa do seu serviço. Mas quando ele já entrou para negociação e ele já assinou o contrato e agora você vai começar seu trabalho, o meu ponto é que antes de você começar seu trabalho, exista essa reunião que você mostra para ele como ele estava, só que agora vendo por dentro, né? Olha, eu vi isso daqui de forma superficial, agora de dentro eu te falo que o cenário tem esses outros detalhes e é por isso que a gente vai seguir pelo caminho tal do planejamento estratégico, entendeu? Então, acho que do ponto de vista do onboarding, depois que o cliente já entrou. Sim. Exatamente, eu concordo nesse ponto e só complementando, né, é aquela análise inicial até para você pontuar para o cliente, olha, estamos partindo deste ponto, é isso que você tinha até então.
né, e que era um ponto de referência que nós não tínhamos antes, ou que não costumávamos trabalhar. Então, o cliente começava a trabalhar e dali 3 meses ele dizia, você não me deu o resultado. Talvez se nós tivéssemos essa ferramenta naquela época, conseguisse comparar o que foi feito em 3 meses e o que tinha sido feito no histórico todo dele antes, a gente já conseguiria pontuar uma evolução muito maior, né? Exatamente. Esse fato de 3 meses vou cancelar, acho que é o que eu mais vejo atualmente. Porque se você passa 3 meses sem se comunicar com o cliente, ou pelo menos mandando ali alguma coisa, mas aí você vai lá e manda um relatório para ele e fala assim, tá, mas o que esse número aqui significa? Ele não tinha aquele inicial de, poxa, eu tô desse jeito, né? Caraca, para quando chegar daqui a 3 meses você falar, olha, foi isso, isso, isso que a gente trabalhou, isso aconteceu, a gente de fato evoluiu nesse período. É aquilo que eu falei no começo, né? Se você já pega para fazer essa primeira reunião, você já vai entender o sentimento do cliente em relação às métricas que ele tem agora. Então, quando você for apresentar métricas melhores ou métricas que de fato importam para ele, você já vai saber como negociar a forma como você fala, ou seja, como você apresenta esses dados para que ele entenda a importância de cada um deles, entenda como que aquilo ali pode ou está afetando no negócio dele, né? Tem negócio que com 3 meses você de fato não gera resultado, mas você precisa então mostrar que nesses 3 meses você não gerou resultado, porque você está construindo então uma estratégia, está plantando ali para colher daqui a mais 3 meses, para colher daqui a um ano. Então, o importante é justamente alinhamento de expectativa. É isso que eu vejo que falta no mercado atualmente. As pessoas, elas não estão alinhando expectativa com o cliente não vê resultado, se frustra e troca de agência. Tem cliente que eu vejo até que na cidade que ele troca de agência a cada 6 meses. Sim. É bem pontuado e bem de acordo com o que a gente tem percebido e tentado comentar com os franqueados também nesse sentido. Alinhamento de estratégias no início do trabalho é fundamental para que ele não saia pensando que você não teve... Resultado sempre acontece. Né? O resultado ele sempre existe, mas ele vai depender de o que você está visualizando como resultado. Exatamente. Se o cliente está esperando vender e você está querendo aumentar o número de seguidores, ele não vai ver resultado. Exatamente. E acho que esse é o ponto mais importante. Se tivesse uma coisa que eu falaria, olha, isso aqui é o que você precisa levar hoje dessa conversa. Você precisa iniciar o trabalho alinhando expectativas e a todo momento que você tem um ponto de contato com esse cliente, perceber se essas expectativas e esse alinhamento ainda está ali bem definido, né? Se você ainda entende o que ele quer e se ele ainda entende o que você está entregando. Acho que isso aí vai garantir a longo prazo que você vai ter mais retenção, que você vai ter mais vendas, que ele vai te indicar. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Perfeito. Bom, pessoal, do ponto de vista aqui dos relatórios, da linha do tempo, do que a gente conversou, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês gostariam que eu falasse de mais alguma coisa específica? Estou aberto aí para a gente estender essa conversa. Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, acredito assim também, Rodrigo, que sempre é na prática que as principais dúvidas surgem, né? Então, assim, a gente tem, nós aqui da franquia recebemos um outro treinamento do Rodrigo, que também nos ajuda a entender melhor, e né, o suporte vai estar aberto para sempre atender vocês aí com qualquer dúvida. O que nós não soubermos, porque também estamos aprendendo com a ferramenta, vamos consultar o Rodrigo, mas também lembro, né, Rodrigo, que lá na própria ferramenta vocês têm um chatbot ali que tem uma resposta ali. Não é bot. Essa é a questão que é maravilhosa. Exatamente. Se você clicar aqui, você consegue iniciar uma conversa. Uma das Júlias, né, ou alguma outra pessoa que estiver atendendo no momento vai te responder. Aqui está escrito que responde em menos de 5 minutos, mas eu diria que em média, em 2 minutos. Então, se teve alguma dúvida, clicou aqui, mandou uma mensagem, você vai ter uma pessoa que entende da ferramenta, que não é robô, te respondendo a sua dúvida específica em até 2 minutos. E isso aí já vai... A gente está te vendendo produtividade, né? Então a gente tem que resolver seu problema rápido. Então, você pode clicar ali e conversar que a gente dá um jeito e te atende rapidinho, tá bem? Qualquer dúvida que você tiver. Beleza. Bom, o pessoal que está falando, bem o que eu falei, que durante a realização dos trabalhos as dúvidas irão surgir, né?
Deixa eu ver o Luiz aqui, ó. Daniel, estarei com 2 minutos, não recordo, não sei se foi falado a partir de quando iremos poder começar. O uso da ferramenta nós vamos alinhar essa semana, vamos passar para todo mundo como é que funciona, tá? Um documento passando como que vocês vão acessar, como é que inicia, como é que ficou toda essa questão, e a partir da semana que vem, acredito que todo mundo já está utilizando a ferramenta e iniciando os trabalhos, tá? Tem algumas pessoas, inclusive foi uma coisa que o Rodrigo comentou comigo antes e que a gente não falou antes, o pessoal que estava usando um modelo free não vai perder os dados, né, Rodrigo? Esses dados que eles já tinham trabalhado, as informações que já tinham sido cadastradas, elas se mantêm, né? Correto? Isso. A gente tem um período de teste de 3 dias, né? Mas a gente chegou até a ter alguns franqueados que contrataram, mas esses dados a gente vai conseguir, de fato, manter quando for feita a implementação. A Ecosys vai conseguir convidar essa conta que você tinha e esses clientes, e a gente vai transferir esses clientes então para a conta matriz e você vai conseguir ter acesso a todos eles sem perder nenhum relatório e sem ter que refazer isso, né? O que eu peço é que vocês consigam mapear isso aí de quem já tinha uma conta, por favor, e me passar um e-mail de quem já tinha essa conta, porque aí eu já consigo fazer essa transição para vocês. Beleza, então. Pessoal, assim, eu acho que bem pontuado por algumas pessoas que já mandaram ali no chat que as dúvidas vão surgir durante a utilização e vocês vão poder ir acionando aí o suporte ali da maneira que a gente vem conversando pelos grupos de WhatsApp. Quando tiverem alguma dúvida, né, de novo, quando eu não souber, ou quando o Lucas ou a Júlia, a Renata não souberem alguma coisa, nós buscaremos auxílio do pessoal da equipe do Reportei, mas vamos tentar e acredito que a utilização é que vai nos proporcionar um maior aprendizado. Tá? Perfeito, pessoal. Então, eu queria agradecer aí, esse é meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato para alguma coisa. Às vezes eu estou ali no suporte também, ajudando e respondendo. Então, eu fico à disposição. Espero que esse nosso papo tenha sido produtivo, que vocês estejam animados para começar a usar a ferramenta e para aplicar essas ideias no dia a dia de relacionamento com o cliente, na hora da venda, na hora de negociar e tal. E fico aí à disposição, curioso e ansioso para ver o que a gente vai construir junto daqui para frente. Bacana. Nós agradecemos também, Rodrigo, aí pela explanação e acho que foi bem proveitoso, sim. Acho que além da ferramenta também trouxe vários pontos aí que convergem para o que a gente já está trabalhando e buscando implementar de melhorias no nosso modelo de trabalho, até para a nossa metodologia de trabalho, contribuiu bastante e com certeza aí agregou também o pessoal repensar esse mercado. É bacana trazer, às vezes, um olhar de alguém de fora, contribuindo com uma perspectiva que às vezes está muito internalizada nessa conversa que nós temos entre todos, né? Então, agradeço aí a disposição e com certeza vai ser uma parceria aí que vai ser saudável e vai trazer bastantes resultados para a Ecosys como um todo. Perfeito, estou animado. Beleza, obrigado, então. pessoal. Agradeço a todos aí também a participação. Tivemos aí 31 participantes, um número bacana, foi bem legal isso tudo. E, pessoal, logo em seguida vou disparar para todo mundo um vídeo, para quem quiser reassistir, ver alguns pontos que perdeu, até para questionar mais alguma coisa, vai estar disponível para todos aí. Então, valeu, pessoal. Abraço. Valeu, até mais.